Amém? Santo! Amém, Jesus. Jó 42, 5. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora TV os meus olhos. Pode sentar. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, o Espírito Santo de Deus colocou um tema de uma mensagem no meu coração há dias. E eu estou para ir lá no Curitiba, não fui ainda. Pregar lá no Curitiba. Aí foi adiante até agora. Eu vou lá no dia que eu aí eu pregar essa mensagem. Aí Deus falou no coração do pastor, mas a gente está pregando hoje. Então, não veio outro tema, a não ser esse, que Deus deixou no meu coração. É sobre relacionamento. Aleluia. Irmãos, primeiro vamos aprender o que é relacionamento. Relacionamento. Um relacionamento é a ligação, conexão ou vínculo estabelecido entre duas ou mais pessoas. Esse conceito é amplo e abrange desde amizades, laços familiares e relações profissionais até conexões amorosas. Na sua essência, envolve convívio, comunicação e trocas mútuas. E aí, eu estava pensando, como um tema desse, qual seria o livro que nós podemos se basear? Aí Deus colocou no meu coração Jó. Irmãos, na Bíblia, eu ainda não lembro o homem que teve mais relacionamento com Deus. Você vê que o próprio Deus deu testemunho de Jó. Agora eu quero dizer para os irmãos, eu, pela misericórdia, eu não sou pregador. A gente gosta de dar uma palavra, né? Mas então por isso eu não faço esboço, não consigo fazer esboço. Às vezes eu já tentei várias vezes fazer esboço, mas eu não consigo. E quando vai ter a oportunidade de trazer uma palavra, geralmente as palavras, os versículos, mas vem na hora. Então aqui Deus, vou aqui no primeiro capítulo de Jó, os irmãos vão acompanhando comigo. Vocês vão entender. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar conosco nessa noite. Quem crê nisso? Amém! Amém? A virtude, a tentação e as perdas de Jó. Primeiro, nós podemos aprender o seguinte, irmão. No relacionamento, às vezes nós perdemos algumas coisas. O que nós podemos perder no relacionamento? A primeira coisa é a vergonha. Porque quando você se relaciona com a pessoa, você não tem vergonha de falar para ela que você está sem dinheiro. Você não tem vergonha, né? Ou seja, botando na vida circular. Você tem amizade, você confia na pessoa, tem aquela relação, né? Pô, fulano, hoje não dá para ninguém vice-versa as coisas, ou amigo mesmo. Eu tenho uns amigos que eu me abro, a gente conversa, tem aquela... né? E já tem outros que a gente é mais reservado. Então, eu tinha um amigo evangelista, que ele conversava comigo coisas que era para ele conversar com o pastor dele, com um amigo dele, mas do ministério. Ele chegava, calma assim, o que tu me aconselha? E aí? Calma assim. Eu tive 2 anos na presença do Senhor. Mas então, irmãos, o que eu aprendo com isso? Que é Deus que nos dá, que bota pessoas do nosso lado para nos ajudar. Assim, quem que não tem uma pessoa que tem assim, que você conversa, pô, irmão, eu estou pensando em fazer isso, pensando em fazer aquilo. Então, eu aqui, no capítulo 1, a gente vê a virtude, a tentação e as perdas de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, desviava-se do mal. Então, podemos ver que Jó, ele tinha uma virtude, porque eu posso ver, meus olhos espirituais, que ele queria estar bem perto de Deus. Outro homem também,
está sempre tendo um bom relacionamento com Deus é Moisés. Você pode ver que Moisés, ele, no capítulo 3 de Êxodo, você vê que ele vai, chega a sarça ardente, Deus vira para ele e fala: Moisés, não se chegue para cá. O anjo, ele viu a sarça, que a sarça não se queimava, o fogo não acabava. E aquilo ali criou uma curiosidade. Pô, vamos chegar para lá. Logo, o anjo chega para ele e fala o quê? A Bíblia diz que foi um anjo. Depois o irmão confere comigo que ele viu que os anjos estavam lá e o fogo não se consumia. Então, ele queria o quê? Chegar mais para perto de Deus. Aí, brada a voz, aí eu não posso dizer que foi, primeiro ele viu os anjos, mas aí a Bíblia diz que ele fala até anjo, né? O Deus que falou para ele: o Moisés, não se chegue para cá, porque tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você está é terra santa. Ou seja, ele precisava, para se chegar a Deus, tirar as sandálias dos pés. Ou seja, para ter um relacionamento com Deus, nós temos que estar purificados, temos que nos despir de nós mesmos, porque a coisa é muito séria. Então, irmãos, temos que levar o quê? Uma vida santificada. Eu aprendo com isso. Então, e ali Moisés, ele criou aquela curiosidade porque eu entendo que Moisés queria o quê? Chegar mais a Deus. Depois, irmão, vê lá no capítulo 3 de Êxodo, nos confere, que a sarça não se consumia. Então Moisés esperou aquilo chamou a atenção dele. Irmão, a coisa que se chama atenção são coisas que faz bem a você se você chama atenção. As coisas ruins, para mim, particularmente, não me chamam atenção. Então, aquilo ali, e eu posso ver com meus olhos espirituais que Moisés sabia que era Deus. Porque a coisa que estava acontecendo só podia ser Deus. A sarça não se consumia. O fogo não acabava. Ele foi se chegar. Aí deu, Moisés, não se chegue para cá, porque a terra que está, tira a sandália dos seus pés, a terra que você está é a terra e o outro, também que vimos um bom relacionamento com Deus, foi Elias. Por quê? Porque Elias, no capítulo 17, ele chega para aquele povo ali, no capítulo 17 de 2 Reis, se eu falar de memória, primeiro ou 2 Reis. Aqui, 2 Reis, capítulo 17. Ó, acha aí para mim, por favor. Quem achar primeiro pode me falar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aqui, 1 Reis 17. Então, Elias, os tibita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: viva o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Olha só, segundo a minha palavra. Olha, mas quem dá a chuva, né, Deus? Como é que é segundo a minha palavra? Sabe o que é isso? Bom, quando você tem relacionamento com Deus, você sabe o que Deus vai fazer. Você pode falar que Deus garante. Isso é fé. E assim, por exemplo, Mário, você fala assim, ó, poxa, eu queria falar com Zé Carlos, que disse assim, pode falar com o Zé Carlos, tu já conhece ele, é relacionamento. Você sabe qual vai ser a resposta dele. É assim, quando você tem relacionamento, irmão, bom relacionamento com a pessoa, você sabe, ó, a mulher lá do azeite. Meu Deus, o profeta fala para ela lá, vai ter o vizinho e pede para vasilhas, não poucas. Olha só, não poucas. Se é não pouca, ela tinha que pedir vários vizinhos, não é isso? Então ela tinha que ter o quê? Bom relacionamento. Já pensou se fosse uma vizinha atribulada, uma vizinha sem experiência? Relacionamento. Aleluia. Irmãos, quando você tem um relacionamento com Deus, você sabe o que você está passando, você sabe
Por que você está passando aquela luta? Por quê? Você está conectado. Você sabe, ó, eu vou falando contigo. Quem já andou assim dele e falou, faz isso, faz aquilo? Quem já passou por essa experiência? Aleluia. Amém. Verdade. Já passou? Ó, não fazia, mas aí, eu já passei, irmão. Já vi cada coisa de louco, vocês não têm noção. Aos nossos olhos carnais, coisa de louco. Mas já fiz. Sabia que era Deus que estava falando. E vai Jó. E Satanás vai, chega para Deus e fala, ó, também, tudo que ele tem, você cubrisse ele de todos bem. Aí Deus vai virar para Satanás para quê? Toca ele tudo. Só não tire minha vida. E o irmão com essa passagem, e Jó passou por aquelas provas, mas por quê? Jó tinha um relacionamento. Aleluia, Jesus. Porque a Bíblia diz que Jó orava a cada instante, por cada filho. Ó, de repente meu filho pecou. O que eu quero dizer com isso? Que quando você tem um bom relacionamento, quando você tem relacionamento com Deus, você não está disperso de passar por certas situações. A Bíblia diz lá no livro de, se não sabe a memória aqui, de João, aquele que quer vir para mim, toma sua cruz e siga-me. Aleluia, Jesus. A cada dia toma sua cruz e siga-me. Ou seja, você vai passar por certas situações Glória a Deus. que você às vezes não quer. Mas é necessário que passe. Por quê, irmãos? Porque o crente, ele é movido de prova para se amadurecer. Amém, Para Jesus. você se chegar mais a Deus. Aleluia. Você ter maturidade com Deus. Eu vou tentar abrir aqui rápido. Vai no de João, me falha a memória. Nós vemos essa passagem quinta-feira. Versículo 14 me fala da memória. Aleluia, Jesus. Ai, achou, velho. Ele achou o tempo que ele pediu. Não, não deixa a coisa não. Ele tá deixa a coisa não. 3. 3,14. Não, não deixa a coisa também não. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vê se não é 15, 14 aí. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É Lucas 9:23. Lucas 9:23. Obrigado, irmão. Aquele que quer vir após mim, toma sua cruz e siga-me. Lucas 9. Vai lá. Opa, ele dizia tudo. Se alguém quer vir após mim, leve-se a si mesmo. E tome a cada dia sua cruz e siga-me. Então, irmãos, Aleluia. Deus é maravilhoso, é isso aí. Toma sua cruz, para quê? Quer ter relacionamento com Deus? Toma sua cruz. Quer se chegar mais a Deus? Toma sua cruz. Meu Deus da glória, aleluia. Santo! Voltando para o livro de Jó.
ler aqui o capítulo 38 aqui. Deus responde a Jó, mostra-lhe a sua grandeza e a sabedoria. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó, deu um redemoinho e disse: quem é esse que escurece o conselho com as palavras, sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e pergunta-se, e tu responde-lhe: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tem inteligência. Quem depois as medidas, se tu o sabes? Ó, quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre quem está fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas das suas juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Ó, quem encerrou o mar com porta, quando transbordou e saía da mar? Quando eu pus as nuvens por suas vestiduras e a escuridão por envolvedura. Quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos. E disse até que virás e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas tripuladas. Aleluia. Pois, olha só, aqui, Deus falando com Jó. Ou seja, Deus estava mostrando a Jó quem era Deus. Olha só, Jó orava a Deus. Jó procurava se desviar do mal, mas a Bíblia diz que ainda Jó precisava conhecer a Deus. Muitas das vezes nós oramos, cantamos, pregamos, mas ainda precisamos mais conhecer a Deus. Precisamos ter mais relacionamento com Deus. Por quê, irmão? Às vezes você está passando uma prova, ah, meu Deus, por que isso? Mas tem certas áreas da sua vida que você precisa ser provado. Porque às vezes nós pensamos que estamos fortes. A Bíblia diz que quando você pensa que está forte, aí pensa que está fraco. Quando está fraco, aí está forte. Sabe por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É aí que nós conhecemos a Deus. Então a Bíblia diz que Deus foi falando para Jó. Versículo 39, capítulo 39. Sabes tu o tempo que as cabras monteses têm os filhos? Ou consideraste as dores das servas? Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem com trigo, saem, nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês, e quem soltou as prisões ao jumento bravo, a qual deu o erro por casa e a terra salvada por moradas. Versículo, no capítulo 40. Capítulo 40. Aleluia, Deus. Glória. Respondeu mais o Senhor. E Jó disse: porventura, contém contra o Todo-Poderoso em ensinar? Quem é assim? Ajude a Deus que responda a essas coisas. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que eu sou filho, que te responderei. Eu, a minha mão põe na minha boca. Uma vez tenho falado e não replicarei. Ou ainda 2 vezes, porém, não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse: sim, agora os teus nomes, como varão, e eu te perguntarei a ti, e tu me responderás. Porventura também farás tu
o meu juízo, ou me condenarás para ter que justificar eles? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com voz como a sua? Torna-te, pois, de Aleluia. excelência e alteza. Veste-te de majestade e de glória. Capítulo 42, versículo 5. Aleluia. Glória a Deus. Com o ouvido, meus ouvidos ouvi, mas agora te vê meus olhos. Ué, Jó orava a Deus. Jó era um homem sincero, reto, tinha intimidade com Deus, mas Jó precisava conhecer mais a Deus. Irmãos, Deus cumpriu Jó com todas as bênçãos. A primeira coisa que eu aprendo, Jó não era pegado aos seus bens. Porque ele disse, nu do vento da minha mãe saí vim e nu voltarei. Primeiro. Então eu aprendo que Jó não era pegado aos bens. Jó perdeu os filhos, perdeu os bens. Mas aí eu estava aqui pensando, como é que Deus devolveu a Jó outros filhos? Os filhos de Jó não eram crentes. Por que eu posso falar isso? Porque a Bíblia diz que eles iam para as festas e Jó que orava, não era eles. Então, sinal que eles não conheciam Deus. Ou seja, as coisas às vezes que estão com você não é de Deus. Por isso que às vezes Deus permite que nós perdemos certas coisas para que o nome dele venha ser glorificado. Ele vai ter Aleluia, glória a Deus. Eu não sei o que você tem perdido. Eu não sei o que você está passando. Mas sabe, se você tem relacionamento com Deus, as coisas vão vir no momento, na hora certa. Porque a Bíblia diz que Deus abençoou Jó duplicamente. Ou seja, Jó teve tudo de volta no tempo e no momento de Deus. Então, irmãos, não fica triste, não se apavora. Procura ter só bom relacionamento com Deus. Procura buscar Deus. Procura entender o que Deus está fazendo na tua vida. Glória a Deus. Porque de repente você está pensando que conhece a Deus. Como Jó falou. Aqui no versículo 5. Com ouvir, dos meus ouvidos, ouvi. Ou seja, ele ouvia Deus. Mas agora te vê com meus olhos. Mas será que Jó não via Deus? Jó via Deus. Porque Jó orava por Deus. Jó orava para Deus. Então ele via Deus, espiritualmente falando. Como nós vemos Deus, espiritualmente falando. Mas Jó precisava conhecer mais a Deus. Glória a Deus. Nós precisamos conhecer mais a Deus. Glória a Deus. Entendeu, irmãos? Eu não sei como é que você é a sua vida espiritual. Eu costumo dizer que a vida espiritual é uma coisa íntima e pessoal. Porque muitas das vezes você olha para mim, tá aí, ó. Aí, senão, pô, irmão, uma benção. Às vezes, não é nada disso. Né? As aparências enganam. Então, com a Bíblia diz que pelos frutos o conhecerei. Você pode conhecer a pessoa pelos frutos, a pessoa dá um fruto bom. Mas lá intimamente, só quem conhece a Deus. Só quem conhece a Deus. Não tem como, irmão. Não tem como. Nosso íntimo, só quem conhece a Deus. Depois o cara de irmão assim, que olha assim, caramba, que ele conhece você, vai dizer que o cara é uma bênção. Entendeu? Mulher é uma bênção. Mas se você olhar, não dá nada.
nós possamos cada dia mais chegar a Deus, possamos ter um relacionamento mais íntimo, mais profundo com Deus. Amém? Glória a Deus. Cada coração. Quem tem ouvidos? O que o Espírito Aleluia. O interessante aí é que quando Jó, ele fala aquilo ali, que ele ouvia. Tem muita gente que está na igreja por ouvir, mas ainda não viram Deus fazer alguma coisa. Eu tenho prova de que ele vive, ele existe. Jó, quando ele viu as coisas tudo no lugar, ele falou: hoje eu vejo Deus. Ontem, antes, ele só orava pelos filhos, sem conhecer esse Deus, mas a misericórdia de Deus fazia a proteção, porque os filhos não eram crentes. Então a oração fazia com que o milagre pudesse acontecer dentro da casa de Jó. Mas a fé dele a um Deus que ele não conhecia era tão grande, que ele chega a dizer para a mulher o seguinte: será que nós receberemos só bem e não mal? E o cara passou, recebeu uma palavra dura da mulher: amaldiçoa esse cara aí que você está crendo aí. Você está crendo. E morre, cara. Morre em paz. Tu está se arrebentando todo. Se arrebentando com casca com caco de pedra. Amaldiçoa, vai embora, morre. Mas ele diz: olha, hoje, depois dele ver que Deus deu tudo em dobro para ele, tudo aconteceu na vida dele, ele deve ter parado assim, olhou, todo lindão, né? Pele limpinha, os gatos, a família. Os meus olhos hoje te fiz. Aleluia. Aleluia. Os meus olhos hoje contemplam a beleza da tua formosura. Aleluia. E hoje, nós acreditamos, irmãos, que é bem-aventurados que não viram e creram. Está passando pela luta, pela dificuldade, mas está louvando, está cantando. Aleluia. Está chovendo, está um sol quente, mas está ali, acreditando que Deus vai socorrer, acreditando que Deus vai fazer. É a maior raiva e ódio que o diabo tem, é isso. Rapaz, o negócio está feio. Os meus anjos vão lá para destruir tudo, mas o danado e a danada lá continua adorando. Não é? Porque a gente vê nas mínimas coisas a mão do Eterno, a mão de Deus. Amém, igreja? Amém. Maravilhoso, boa passagem. A Bíblia vai relatar que 2 homens entraram no templo para orar. 2 homens. Um fariseu, um publicano. O fariseu entra no templo e começa a orar. Eu não sou como a Eliane, eu não sou como o Genival, eu não sou como o Zé Carlos, como a Gil. Eu oro 3 vezes ao dia, eu dou o meu dízimo constantemente, eu faço bem às pessoas. Não sou como esse publicano. Ele se engrandecendo porque ele achava melhor do que os outros, por ler a Torá, por ler a Bíblia, por fazer tudo isso. Mas o publicano, irmãos, era aquele que cobrava imposto, aquele que era odiado pela sociedade. Mas ele entrou ali e disse: Senhor, eu sei que eu não mereço estar aqui, porque eu sou pecador, sou falho, eu preciso que tu me perdoe. É uma diferença muito grande o que acha que está bem e que na verdade está mal. E o que está mal
cai na real e diz assim: eu sou um sem vergonha e preciso entrar na presença do Senhor Jesus. Jó estava nessa situação de ele entrar na presença de Deus, mesmo nas situações mais difíceis da sua vida. Ali ele mostrou humildade, relacionamento, conhecimento, sabedoria. Tudo isso Jó adquiriu. Amém? Vamos orar, irmãos, pelos pertences. Me ajuda, Jesus, me ajuda para não cair. Aquela pessoa ali, né? Eu falei, não falei não?